Olá, Descomplicando Descomplicandas. Recentemente participei de um aulão para o concurso Niterói Rio de Janeiro. Eu vou deixar aqui para vocês o trecho da minha participação falando sobre aspectos psicológicos da educação. Foi um grande resumo bem pontual das teorias da aprendizagem e do desenvolvimento, comentando teorias como Piaget também, Valon, Vygotsky, Ausubel para sua prova de concurso. Bom, então fica do começo ao final. Eu entreguei o ouro, como os próprios alunos que estavam lá ao vivo falaram. Bom, bora lá! Lembrando, gente, deixa o like no vídeo. Muita gente assistindo aqui, mas o que é crucial pra gente, para o canal, é o quê? O like de vocês, se inscrever aqui, quem não for inscrito, deixar o comentário depois que a aula estiver pronta aqui no canal. Vamos falar de bases psicológicas da educação, psicologia da educação, teorias da aprendizagem e desenvolvimento, tudo se refere ao mesmo assunto, que é a psicologia da educação. Agora, iniciando, de fato, o assunto de hoje. Quando a gente fala de psicologia da educação, vou fazer um breve resumo aqui, para a gente poder cair matando nas questões. Quando a gente fala de psicologia da educação, a gente está falando de teorias do desenvolvimento e teorias da aprendizagem. De forma geral, algumas teorias conversam muito entre si. Por exemplo, o cognitivismo dialoga com o construtivismo, que o construtivismo ele é um pé do cognitivismo, digamos assim. Então, assim, o ambientalismo vai dialogar com o comportamentalismo. Então, não é errado você falar teorias da aprendizagem e desenvolvimento, tudo junto. Mas grandes autores, como Carlos Antônio Moreira, vai trazer uma classificação, vai classificar quais são as teorias do desenvolvimento, as teorias da aprendizagem, tá? Então, feita essa introdução, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira teoria do desenvolvimento é o inatismo, tá? Isso lá séculos atrás. Falava de quê? De que o ser humano, ele já nasce sabendo, digamos assim. Então, vai trazer a ideia do determinismo biológico, ou seja, o sujeito, quando nasce, já nasce com toda a carga genética, com aptidões, habilidades, é aquela coisa do filho de peixinho, filho de peixe, peixinho é, né? Pau que nasce torto, morre torto. Então, se a família já é envolvida com música, que a gente vê muito no ramo aí dos famosos e tal, você vai ver lá o cantor tal, mas os pais eram musicistas, tocavam instrumentos, cantavam, e aí a ideia do inatismo é isso, de que herdou toda a carga genética dos pais. Então, se o pai de uma criança, nessa ideia, não é alfabetizado, a ideia que se tem é de que a criança também não vai conseguir ser alfabetizada, porque vai ser igualzinho os pais. Tá? O ambientalismo já vem no outro extremo. Se o natismo fala dessas ideias inatas, desses desenvolvimento inato, o ambientalismo vai falar o contrário, vai falar que o sujeito ele nasce com uma folha em branco, ele nasce sabendo nada. Se natismo sabe tudo, o ambientalismo não sabe nada. Então, o ser humano ele é produto do meio em que vive, porque tudo que ele vai construir, se desenvolver, é mérito do meio. E que meio é esse? São as pessoas e são as experiências. Gente, desculpa aí a letra ruim, porque a minha mesinha aqui é humilde. Minha mesinha digitalizadora é humilde, tá? Mas dá para entender. Beleza? E o interacionismo? O que ele vai pressupor? Ele vai pressupor o diálogo entre o inatismo, aliás, não o inatismo, mas o diálogo entre as relações internas, o desenvolvimento interno, aquilo que é biológico, e aquilo que é externo. Ou seja, tanto os aspectos biológicos quanto externos são importantes. Há uma relação recíproca entre indivíduo e meio. O nome já fala, interacionismo, interação. Então, vai interagir, o sujeito vai interagir com o meio, com as pessoas, e também tem uma certa carga genética, né? Então, o interacionismo vai pressupor isso, esse diálogo, vai trazer interação social também. Então, do interacionismo vai vir o cognitivismo, vai vir o construtivismo, beleza? Deixa eu até anotar aqui também. O construtivismo vem dessa ideia de construção do conhecimento. Então, construtivismo, construção, beleza? Vamos lá, agora sim é o que interessa mais para a gente, são as teorias da aprendizagem, porque as ideias das teorias do desenvolvimento vão estar embutidas nas teorias da aprendizagem também, tá? Então, olha só,
Comportamentalismo é de quais autores? O mais conhecido é Skinner. O mais conhecido é Skinner. E aí, deixa eu avançar para os próximos slides. Aqui já resumi. Cadê? Aí, comportamentalismo. Quais são os autores que mais... não são os que mais são cobrados, mas sim, os autores que são do comportamentalismo, aí eu vou falar o que é mais cobrado. É o Pavlov, Watson, Gutschwer, Thorndike e Skinner, sendo que o Skinner, ele é o que é mais cobrado em prova, porque ele traz o behaviorismo radical e é ele que vai trazer seu estudo vinculado à educação e aí vai inspirar, vai influenciar na educação também, principalmente durante o regime militar aqui no Brasil, tá? Tá ruim aqui de escrever, mas dá para entender. Regime militar, e vai inspirar também a pedagogia, ou tendência pedagógica tecnicista. Qual a ideia geral do comportamentalismo? O foco nos comportamentos observáveis, mensuráveis. Observava-se a resposta dos estímulos externos e as consequências. Então, o foco vai ser o quê? Nos estímulos e respostas. O ser humano ele se resume nesse estudo a comportamentos. Então, como que a gente pode manipular, modelar o comportamento humano? A partir da observação desse comportamento, para entender como que ele funciona. Também é chamado de behaviorismo, tá? Mas behaviorismo é a mesma coisa que comportamentalismo, porque behavior, do inglês, é comportamento. Então, behaviorismo vem dessa ideia do comportamentalismo. É a mesma coisa, tá? Bora lá. Cognitivismo, já para a gente caminhando para encerrar essa introdução aqui. O cognitivismo também vai ser chamado de construtivismo. São a mesma coisa? A mesma coisa não são, mas tem as mesmas ideias. Sendo que construtivismo vai aprofundar alguns pontos. É aquela coisa que eu já falei em outras aulas no meu canal sobre Saviani e Libânio. Pedagogia histórico-crítica e pedagogia crítico-social dos conteúdos. São a mesma coisa? Não, mas tem ideias semelhantes, só que são diferentes. Quais são os autores? Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel e Gardner. Esses são os autores. Grave isso, tá? Esses são os autores. Quais são os mais cobrados em termos de cognitivismo? Piaget e Vygotsky. Lembrando que Piaget vai aprofundar no quê? Na maturação biológica, conceito de assimilação, equilibração majorante, na sua teoria que é da epistemologia genética. Então, relembrando aí? Epistemologia genética, Piaget. Deixa eu apagar aqui, porque ficou a setinha como se fosse para os dois, e não é. Aqui, ó, Piaget. E a teoria de Vygotsky? A teoria histórico-cultural. Tem só esse nome? Não. Teoria de Vygotsky também é chamada de socioconstrutivista, socio-interacionista. Então, tudo que tem a palavrinha sócio também tem a ver com Vygotsky, beleza? Qual a ideia principal? O foco do estudo, diferente do comportamentalismo, que visava o comportamento, o cognitivismo vai focar nos processos mentais superiores. Quem fala muito sobre funções psicológicas superiores é Vygotsky, que é o quê? É o raciocínio, a percepção, a resolução de problemas, tomada de decisões, processamento de informação, a compreensão. Então, vai estudar aquilo que o comportamentalismo não estudou, aquilo que ele ignorou, que não achava que era importante. A verdade é porque o comportamentalismo não conseguia entender como funcionava o cognitivamente, aí descartava, né? Não é importante estudar isso. Mas o cognitivismo vai falar que o ser humano não é só comportamento. Então é importante estudar também aquilo que está por trás do comportamento, que está onde? No cognitivismo, tá? Para mim está muito embaçado. Pessoal, vocês têm que aumentar a resolução do vídeo para vocês, entendeu? Porque live funciona assim, a live começa e aí a internet de vocês tem que se readequar para poder receber a transmissão em tempo real. Vocês têm que clicar na engrenagemzinha, sabe aquele botãozinho igual de configuração? Clica lá, ó, a Sara falou, vai em configurações e altera a qualidade da imagem, bota a resolução máxima, tá bom? Ariane, obrigada pelo carinho. Beleza? Façam isso aí que aí vai melhorar a imagem de vocês, tá? Questão de embaçado é a internet. É a internet de vocês aí. Show? Beleza. Falamos sobre isso aqui. Agora, o último, que é o humanismo. Humanismo, quais são os autores humanistas? Rogers, Carl Rogers, quem lembra de Carl Rogers? Pedagogia não diretiva. Maslow, Vallon.
quais são os que mais caem? Vallon. Rogers também cai, porque Rogers vai fundamentar a base do pensamento humanista. Então, vai ter ideia tanto de Rogers quanto de Vallon. O humanismo ele não vai focar só no comportamento, não vai só focar no cognitivo. O humanismo vai ver a pessoa completa. A pessoa não é só cognitiva. A gente vê muito isso na nossa educação atual, né? O conceito de educação integral vem de qual autor? Vallon, inspirado nas ideias de Vallon, que vê o ser humano de forma, nas dimensões motora, cognitiva, não é isso? E a dimensão também sócio, da interação. Cognitiva, afetiva, desculpa. Cognitiva, motora e afetiva, tá? Ele vai estudar a emoção, por isso que a teoria dele é a teoria da afetividade. Então, falou de emoção, tá falando de Vallon. O humanismo é isso, gente. É humano. O nome já fala, para ficar fácil de lembrar. Humanismo, humano. Humanismo, humano. Vê a pessoa completa. Também vai ver seus sentimentos, pensamentos e ações. Não é só intelecto. Beleza? E aí, da onde que vem as ideias de Rogers e Vallon embutido no humanismo? A ideia da autorrealização. Aqui, autorrealização. O desenvolvimento completo, tá? O desenvolvimento integral, na verdade, né? Mas completo vem dessa ideia também, só que é o nome integral. Tá? A gente fez esse resumão aqui, a gente vai para as questões, e ao longo das questões a gente vai rememorar alguns pontos que eu posso não ter trazido aqui no início, tá bom? Vamos lá, questão 1. A maioria das questões, até a 8, são da COSEAC, que é a banca de vocês. A 9 e a 10 não são porque eu não achei muita questão da psicologia para vocês dessa banca. Mas a 9 e a 10 são questões muito boas que aprofundam exatamente o que eu falei aqui na introdução dessa aula. Tá? Vamos lá. Foi a partir da segunda metade do século XX. Ficou olhando para a tela de cá, deixa eu olhar para aqui. Foi a partir da segunda metade do século XX que as contribuições de pesquisadores como Piaget, Brunner e Vygotsky, lembrando, são quem? Piaget, Brunner e Vygotsky são quem? Cognitivista, tá? Vieram redimensionar as práticas pedagógicas. Das contribuições desses autores e seus seguidores, as teorias construtivistas destacam particularmente. Como eu falei com vocês, o cognitivismo ele vai dialogar com o construtivismo, porque o construtivismo vai focar como? Lembre-se disso. Construtivismo, construção. A construção do pensamento, como o sujeito constrói o pensamento. E é por isso que, na prática, não só o pensamento, né? Construção do seu cognitivo, vai construir seu desenvolvimento. É por isso que vai pressupor uma abordagem que o professor ele é um facilitador. Porque se é a própria criança que vai construir ali o seu cognitivo, o seu pensamento, o seu desenvolvimento, o professor vai interferir o mínimo possível, porque ele vai se desenvolver pela autoaprendizagem, autodescoberta. Mais uma vez, desculpa o garrancho, mas é por causa da mesinha aqui. Autodescoberta. Ainda vou comprar uma mesinha chique, igual da Gisele, igual do professor Paulo, ainda vou chegar lá. E aí, bom, com essa introduçãozinha aqui, vamos para as questões. O que vai destacar? O construtivismo, o cognitivismo, o fato de cada aluno fazer o que quiser, gente, não é isso. Vai pressupor ali que ele vai construir seu conhecimento, que vai ter autoaprendizagem, mas não é o que ele quiser. O professor ainda está ali. Mandar o professor embora. B, a maneira diferente de dar aulas. O professor não vai dar aulas. Então já está aqui o boom aqui. Está errado. Deixa eu trocar a caneta, ficou tudo verde aqui. C, o modo como os sujeitos aprendem. Perfeito. O pessoal botou aí já o gabarito pra gente. Cristina, Érica. Ana, você é muito bondosa, tá? A letra está linda. Eu sei que não está, mas muito obrigada, tá? Muito obrigada. Então, o gabarito aqui, letra C. O pessoal já caiu matando aqui no chat e acertaram, exatamente. É o modo como os sujeitos, eles aprendem. Que vai focar nessa questão da aprendizagem. Porque lembrando que o construtivismo também vai ser relacionado, vai estar linkado também com o
Interacionismo. Fiz um S aqui misturado com um I. Interacionismo. E o que interacionismo vai focar também? No processo de ensino-aprendizagem, na aprendizagem. Entendendo que o meio é importante e as relações sociais, a interação social também é importante. Por isso que vai focar na aprendizagem. Diferente do natismo, que focava no sujeito, o ambientalismo focava no ambiente, o interacionismo vai trazer que os dois são importantes. Beleza? Vamos lá. Tem como ligar o ventilador aqui, Renan? Deixa eu só terminar aqui e ligar o ventilador. Muito quente aqui em Vitória. Não sei como é que tá aí no Rio aí com vocês. A forma de lidar com a comunidade também não é o que é focado. E a avaliação escolar produtiva também não. Gabarito aqui é letra C. 2. Para Vygotsky, com relação à aprendizagem da criança, a zona de desenvolvimento proximal prover psicólogos educadores de um instrumento por meio do qual se pode entender. Então, como que vai entender? Então, a gente tem a zona de desenvolvimento proximal, né? Tá aqui no meio. E a gente tem a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial. Então, a gente tem aqui. Ah, tá. Outra coisa. A ZDP pode ser chamada também de zona de desenvolvimento eminente. Também, tá? Eminente ou iminente? Agora, eu fiz um vídeo no Instagram falando sobre isso. Aí eu fiz um trocadilho com Eminem. Agora eu tô com um problema, que eu fico confundindo. Iminente, tá, gente? Corrigindo, é iminente. Fico com Eminem na cabeça. Eminem. Então, a zona de desenvolvimento iminente também, tá? Também pode ser chamada assim, para vocês não serem pegos de surpresa na prova de vocês, tá? E aí vai acontecer o seguinte, que aqui é onde o sujeito, a criança, fazer um bem horroroso aqui, mas é porque é o que o tempo permite. Eu não desenho só assim, tá? Só para ficar claro. Tem a pessoa aqui, é o que a zona de desenvolvimento real representa o que o aluno já sabe. Aquilo que ele consegue fazer sozinho. Então, já sabe o que ele faz sozinho. A zona de desenvolvimento potencial é aquilo que... Aí, ó, Johnny tá aí. Iminente, preste a acontecer. Perfeito. E a zona de desenvolvimento potencial é aquilo que ele pode fazer com ajuda. Tá? E aí, a zona de desenvolvimento proximal, que está no meio aqui, é onde vai acontecer a mediação. Que a mediação, se você não sabe, você deveria saber, que a mediação é um termo de Vygotsky, tá? Então, quem vai falar da mediação muito, interação social, como eu falei com vocês, sócio, parece desenho da criança de educação infantil, é. Até minha filha desenha melhor que isso aqui. Vamos lá. É onde acontece a mediação, essa interação ali com um par dessa criança que precisa aprender algo novo, desenvolver algo novo, é onde acontece a mediação dela com um par mais experiente. Por que eu sempre friso isso? Por que é um par mais experiente? Porque tem gente que acha que é só com um adulto, só com um professor. Não, pode ser com outra criança. Desde que seja mais experiente, ou seja, saiba, vou estar bem, de forma bem chula, tá? Entre aspas. Saiba, nossa, que eu sou a uba. Saiba mais do que ela em algum termo. Por exemplo, tem uma criança que sabe ler, uma criança que não sabe ler. O professor passou uma atividade e coloca outro aluno que sabe ler para poder fazer ali uma monitoria, digamos assim. Então, ali vai ajudar ele, então vai ser o par mais experiente, vai ser outra criança nesse sentido, tá? E isso tudo aqui é pensando como que o sujeito aprende durante essa zona de desenvolvimento proximal, tá? Como que o sujeito ele vai aprender. E esse aprender é algo que tem impacto, aliás, que é influenciado pelo meio externo, mas é o que acontece internamente. É uma coisa intrapessoal, tá? Então, vamos lá. Até passei a resposta falando nisso. Então, recapitulando aqui a pergunta, com relação à aprendizagem da criança,
psicólogos, educadores, prover de instrumento por meio do qual se pode entender. O que se pode entender a partir da ZDP? O curso interno de desenvolvimento? Correto, que é como o sujeito ele vai aprender, como que vai esse curso, como que isso vai se desenvolver, como que isso vai se dar, tá? Os processos incompletos de maturação, galera, anota isso aí, quem fala de maturação é Piaget, tá? Conceito de Piaget. Porque, apesar de Piaget ele ser interacionista, ele vai falar do social, tá? Ele vai falar do social, dá zoom na tela que dá para ler. Vai falar do social também. Piaget vai aprofundar a questão biológica. Então, ele vai falar da maturação, sim. Maturação em que sentido? De que, e é daí que vem a noção de estágio de desenvolvimento de Piaget, de que o sujeito, ele primeiro precisa desenvolver. Então, vamos lá. Piaget. Para Piaget. Primeiro, desenvolver para depois aprender. Por quê? Porque ZR, zona de desenvolvimento real, ZP, zona de desenvolvimento potencial. E aí, vai... Gabarito da 2 é A, já dei o gabarito aqui já, tô explicando as outras aqui. Então, a criança primeiro desenvolve, depois aprende. Quer dizer, primeiro tem que ter uma certa maturidade cognitiva para poder desenvolver certas habilidades. Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, ela não vai conseguir respeitar regras de um jogo, porque ela tem 2 anos, a capacidade cognitiva dela não permite isso ainda. Então, ela precisa primeiro desenvolver para conseguir aprender a jogar. Né? Bem simples, mas é bem simples. Vygotsky, não. Para Vygotsky, e aí Vygotsky vai estar com Y, vai ter também com I, e aí com o I tá tudo certo, com Y, com I, tá? Se vocês forem escrever na redação, por exemplo, tiver alguma coisa lá de Vygotsky, com Y, com I, tá tudo certo, tá? Não tem problema nenhum. Vygotsky é o contrário, primeiro aprende e depois desenvolve, porque para Vygotsky a aprendizagem ela é crucial para o desenvolvimento acontecer. Então, por exemplo, se fosse uma criança pequena e vai aprender a jogar regras, né? Jogar e precisa saber as regras. Um par mais experiente pode ensinar para ela, ó, a regra é assim, assim, assim. Ela não vai fazer perfeitamente, mas ela vai conseguir captar alguma coisa do que foi falado ali. Então, já vai ter impactado ali no desenvolvimento dela de alguma forma, tá? Então, essa é a principal diferença de Piaget para Vygotsky, tá? Beleza, falamos sobre maturação e agora vamos para a letra C. O desenvolvimento mental retrospectivo, tá errado, porque falar de retrospectiva é aquilo que é passado, o que isso tem a ver? Né? A zona, ela acontece ali na hora, tá acontecendo, tá se desenvolvendo, é o curso interno do desenvolvimento. O emprego da fala analítica não é isso, estruturas lógicas inatas também não, que não é do natismo. Gabarito da 2, letra A. Que bom, Gisélia. 3. As estruturas complexas de dados que representam os conceitos genéricos armazenados na memória são denominadas de... Gabarito aqui é a letra B, esquemas, tá? E o que são esses esquemas? Por que eu trouxe isso daqui? Porque, primeiro, está dentro da abordagem da psicologia, e quando a gente fala de psicologia, a gente fala muito de esquemas, né? Esse terminho esquema. Então, aqui é mais para frisar, olha, pode ser que caia na sua prova, esse termo aqui. E aqui já tem um conceito já. São conceitos genéricos armazenados na memória. Então, são esquemas ali que fazem parte da memória. Quem fala muito de esquemas é Piaget também, tá? Vamos lá. Tanto Piaget quanto Vygotsky sugerem de maneira firme em seus estudos a intervenção pedagógica desafiadora. Vygotsky, mais para essa linha construtivista, né? Como que vai acontecer essa intervenção pedagógica desafiadora? Com abordagem de resolução de problemas, aprendizagem por projetos, questões que venham trazer um tema ali, e aí os estudantes precisam pesquisar, se envolver, mão na massa, tudo isso, entendeu? Isso que eu estou falando é Piaget. Vygotsky, essa abordagem, essa intervenção pedagógica desafiadora vai acontecer dentro da ZDP. Porque ele vai falar o seguinte, mais ou menos assim, né? Que
o professor ele deve se antecipar na sua abordagem à ZDP. Deve se antecipar e deve trazer... Não, tá vendo? Eu tinha que trazer a citação aqui, mas a ideia é essa, tá? Então, por exemplo, sabendo que o aluno tem capacidade de aprender coisas que hoje ele não aprende por conta da mediação, da interação social, é que o professor deve trazer elementos que vão desafiar a estrutura cognitiva dele. Porque a gente só aprende aquilo que é difícil para nós. Se a gente sempre está vendo as mesmas coisas que a gente já sabe, não há aprendizagem. Você já aprendeu, você está nas ZR, Zonas de Desenvolvimento Real, tá? Mas, se você é confrontado com conhecimento novo, você vai aprender coisas novas, beleza? Então, sempre procure aprender coisas novas para você crescer. Isso é muito importante, tá? Seguindo o princípio de que o único bom ensino é o que acompanha o desenvolvimento dos alunos. Como eu falei, está desenvolvendo, está aprendendo, mas pode aprender mais, a partir de uma intervenção desafiadora do professor. Salientando a importância da confiança mútua e da reciprocidade do pensamento educando, né? Essa relação, lembra, interacionismo, essa relação entre professor e aluno, tá? Dessa forma, os dois estudiosos fundamentam o papel insubstituível do educador na construção do conhecimento. Então, por mais que Piaget vai falar muito do professor como facilitador, né? Muita gente confunde o construtivismo com a teoria de Piaget como um método copia e cola. E aí os autores, nas diferentes bibliografias, até gravei um vídeo, vou botar no Instagram essa semana, dos livros de psicologia que eu uso para poder fundamentar as minhas aulas, eles vão criticar isso. O que aconteceu foi o seguinte, o senso comum em cima da ideia do construtivismo. Então, o construtivismo é você dar lá os brinquedinhos para a criança lá, e ela se vira lá e fica lá. Não é assim, gente. O professor tem papel intencional. O professor sem intencionalidade, anota isso que eu estou falando. Tudo que eu falo aqui comentando questão é assunto que cai em prova também, tá? Meu Instagram tá aqui em cima, @professarafilpa, em cima do slide. Professor sem intencionalidade não é professor, é cuidador. Tá? Professor sem intencionalidade, sem planejamento. Eu fico vendo vídeo no Instagram, eu sei que é de humor, é meme, eu fico achando graça também, mas depois eu penso, que a gente tem que pensar. No final do ano passado eu vi um vídeo de um professor de meme, bem assim, colocando a pauta do ano inteiro em dia, porque durante o ano não colocou em dia. Eu pensei, caraca, não dá. Não é o tipo de professor que eu quero formar como preparadora para concurso público, porque o professor tem que ter a intencionalidade antes de ir para a aula. Isso tem que estar registrado em algum lugar. Né? Eu não sei se porque eu tenho um neura de organização, tenho meu plano e tudo, isso é coisa minha, pessoal, desde sempre. Não dá, gente. Tem que ter planejamento. E Libani vai falar. Professor sem planejamento, lógico que estou falando da minha forma. Professor, não há docência sem planejamento. O planejamento ele é intrínseco ao professor, por isso que dentro da nossa carga horária tem tempo para planejamento. Beleza? Então, o papel é insubstituível, tanto para Piaget quanto para Vygotsky. O que aconteceu foi que as pessoas deturparam a teoria de Piaget na prática. Né? Beleza, isso aí é tema para outra aula, para te aprofundar aí, trazendo a abordagem de outros autores também. Então, continuando. Dessa forma, os dois fundamentam o papel insubstituível do educador na construção do conhecimento. Geisa. Geisa é minha aluna. Bom dia, Geisa. A gente ignora aí, porque Elisa está acordada desde cedo, está enjoadinha. Letra A. Então, a gente vai ver as questões aqui, as alternativas que vão estar alinhadas com o que Piaget e Vygotsky trazem, tá? Então, Piaget e Vygotsky, eles vão apresentar estudos e pesquisas que comprovam biologicamente a necessidade de socialização dos educandos. Eles não vão, cadê a questão aqui? 4. Eles não vão trazer isso, tá? Biologicamente, precisa... não é isso, vai trazer o papel da interação, mas não vai comprovar isso biologicamente. Bem, manifestando a ideia da relação necessária de afeto e estudo como pontos fundamentais para o aprendizado, errado. Quem vai falar da afetividade é Vallon, tá, gente? Porque ainda Piaget e Vygotsky estão no ramo do cognitivismo e vão focar muito no cognitivo, no desenvolvimento cognitivo. E o que impacta nesse cognitivo é a relação social, interação social, tá? Mas não vão adentrar
os estudos da afetividade. O pessoal já mandou gabarito letra C, letra E, vamos ver. C, demonstrando a importância do caráter preponderante e informativo nos processos de memorização? Não. D, argumentando que o desenvolvimento humano se dá somente na presença de outros seres humanos da mesma idade? Não. Na verdade, é importante que haja a interação com diferentes idades, para que tenha contato com esse par mais experiente, para que a criança possa aprender mais, né? Letra E, defendendo a importância da interação, porque eles são interacionistas, como desencadeadora dos processos de aprendizagem e desenvolvimento. Perfeito. Gabarito, letra E. Bem linkado com o que a gente falou aqui. 5. Agora sobre Ausubel. Ausubel é o quê? Ausubel é o quê? Cognitivista. Tá? Então ele vai também estudar como que o sujeito aprende a partir do cognitivo, estudando o cognitivo dele. Ausubel defende uma teoria de aprendizagem que a nova informação se relaciona de maneira não arbitrária com os conhecimentos que a pessoa já tem. Em sua teoria, postula a transformação, tanto do conteúdo assimilado, quanto daquele que o estudante já sabia. Trata-se da teoria da aprendizagem. Por que eu trouxe Ausubel? Porque eu, olhando provas anteriores da COSIAC, eu vi bastante questão de Ausubel. Então, pode ser que caia a questão de Ausubel também. Piaget, Vallon, Vygotsky, é de praxe. Já até compartilhei no Instagram, fiz uma pesquisa. O autor da psicologia mais cobrado é Piaget. Aí depois vem Vygotsky. Não é isso? Porque a diferença dos dois que eu vi era de uma questão. Não pode ser o contrário, o Piaget. Mas os mais cobrados são Piaget e Vygotsky. E como que eles podem ser cobrados? Foca no meu rosto aqui rapidinho. Como que eles podem ser cobrados? Pode não falar a teoria de Piaget, mas vai estar falando construtivismo. Vai estar falando sobre a maturação. Não me ouviram, fui ignorado. Mas tá bom, vocês estão me vendo aqui. Teoria de Vygotsky, pode não estar falando lá, teoria de Vygotsky, mas vai estar falando teoria socioconstrutivista, sociointeracionista, perspectiva histórico-cultural. Pode não aparecer o nome do autor, mas vai aparecer o nome da teoria da aprendizagem e desenvolvimento, tá? E qual a teoria de Ausubel? É a teoria da aprendizagem significativa. Eu ia escrever lá atrás, acabei esquecendo. Deixa eu voltar lá atrás, rapidinho. Aqui, ó. Aqui. Ausubel. Já escrevi. A aprendizagem significativa. E aí tem Rogers. Rogers é a aprendizagem significante. Não sei se vai cair Rogers para vocês, porque eu não vi questão de Rogers não na COSEAC, não. Mas só para vocês saberem a diferença. Significante é Rogers, significativa é Ausubel, tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, letra C, nosso gabarito dá 5, só para a gente saber o nome da teoria. E assim, a teoria de Ausubel, ela vai preconizar o quê? A relação, ó, o nome já diz, teoria da aprendizagem significativa. Então, vai preconizar uma aprendizagem que tenha significado. E para que tenha significado, tem que ter vínculo com aquilo que o aluno já sabe, tá? Com os esquemas já pré-estabelecidos. Ó, esquema, lembra? Com esquemas, com a memória, com aquilo que é conhecimento já pré-estabelecido, já na mente da criança, ou do sujeito, adolescente, enfim. Para que, a partir daquilo que o aluno já sabe, você possa trazer um conteúdo novo para que venha linkar com aquele conteúdo que ele já sabe, para ter significado. De forma bem geral, é isso que quer dizer, tá? Vamos lá. 6. A compreensão de alguns aspectos do desenvolvimento da aprendizagem são essenciais para definir as melhores estratégias de ensino. Segundo Piaget, há classificamente 3 fatores que são imprescindíveis para o desenvolvimento. São eles. Vamos lá. A vivência intergrupal não é o que ele foca. Intergrupal não é o que ele foca. Ele vai focar na maturação. Tanto é que tem 4 alternativas de maturação para confundir você. Então você não pode sair daqui sabendo só a maturação aqui, não, que você pode se lascar na questão. A experiência societal, gente, pelo amor de Deus. A experiência com as pessoas, não. Lembra sempre da maturação. Piaget, maturação. Piaget, maturação. Vamos lá. Letra B. A maturação, correto. A experiência com objetos,
correto, porque ele vai falar muito da interação do sujeito com o meio e com os objetos, e também com as pessoas, porque é interacionista. Então, sempre lembro das pessoas também, porque ele é interacionista. Só que quem vai adentrar a esfera do social, quem vai pegar, ó, mergulhar de cabeça é Vygotsky, não é Piaget. Piaget vai até falar do aspecto social aqui também, mas de uma forma bem breve, né? E a experiência com as pessoas também, que vai falar dessa interação. Então, gabarito aqui, letra B. Já achamos o gabarito, tá? Maturação correto, vivência intergrupal. Não é essa vivência, não é só você vivenciar, mas você interagir, né? Então, vai falar é mais sobre experiência, né, que tá falando. Experiência com as pessoas, tá, mas o restante está errado. Maturação, experiência com objetos, vivência intergrupal, não é a palavra adequada, né, dentro da teoria. Maturação, vivência intraindividual, gente, isso existe? E vivência intergrupal, errado, gabarito aqui, letra B. Acertaram, muito bem. 7. Conforme mostra Piaget, mais uma vez, em qual Marchesi e Palat, estou falando do meu jeito, não sei como é que pronuncia. Isso aqui é um livro que vai abordar também as teorias da psicologia, tá? Só para fim de conhecimento. Conforme mostra Piaget, nenhuma aprendizagem consiste apenas em aquisições extraídas da experiência física, ou seja, do comportamento. Então, a aprendizagem não é só, não vai derivar do comportamentalismo, né? Uma crítica que faz. Mas supõe intervenção de instrumentos lógicos. Para a posição interacionista, vamos lá, interacionismo. A intervenção necessária do sujeito e dos objetos em qualquer aprendizagem é modulada por fatores internos de equilibração, que é o termo de Piaget. Está falando de Piaget. Letra D, equilibração. Tá? Qual a diferença de significado? Como assim, Flávia? Significativa, teoria de Ausubel. Só o nome. Significante, teoria de Carl Rogers. Só o nome, para diferenciar um do outro. Tá? Não se prende nisso, não. Se prende ao teor da teoria, tá? Que eu estou trabalhando aqui. Não se prende a um nome. Como você tem que gravar o nome para vocês diferenciarem. Se cair na prova lá, significativa, não é aprendizagem, apesar de que alguns autores vão chamar a teoria de Rogers de significativa. Mas grava assim, teoria da aprendizagem significante de maneira nenhuma é Ausubel, é Carl Rogers. Significante é Carl Rogers, tá? Vamos lá, pensou em Piaget, pensou em equilibração, pensou em maturação, pensou em acomodação e assimilação, que faz parte desse processo. Então vamos lá, explicando um pouquinho da equilibração. Como eu falei, para Piaget, a criança, o sujeito precisa primeiro se desenvolver, precisa ter uma certa maturação biológica para que ele possa aprender. Falei sobre isso anteriormente, tá? Precisa desenvolver para poder aprender. Então, ele vai dizer o seguinte, que quando o sujeito, nós como estamos, por exemplo, estou aqui, você antes dessa aula, você antes dessa aula, estava um processo de equilíbrio, você estudou, aprendeu o que estudou, estava no equilíbrio. Eu cheguei aqui, falei um monte de coisa para você, você entrou em desequilíbrio, trouxe informação nova, você entrou em desequilíbrio e a sua estrutura cognitiva está buscando esse equilíbrio. Então, ele vai falar que a gente está em constantes processos de desequilíbrio e busca de equilíbrio. Esse processo ele vai chamar de equilibração majorante. Equilibração majorante, tá? Que vai pressupor o processo da assimilação, que eu falei que é revisão. Psicologia da educação é muito detalhezinho. Quem não viu nada disso aqui vai dar um nó na cabeça. Por isso que eu falei, revisão é revisão. Hora de estudar é antes, tá? Ainda bem que não estou em desequilíbrio agora, tu não se conforma. Perfeito, Alanis. Estudou. Aí. Tá revisando. Equilibração e tem a acomodação. Deixa eu trocar aqui a cor. Esses dois processos. A assimilação é um processo que eu trouxe um conceito novo para você. Bom, por exemplo, você não viu nada de Rogers, eu falei de Rogers aqui. Então, mas você viu sobre o humanismo. Então, você já tem um pré-conhecimento, digamos assim, porque Rogers é humanista. Então, você já viu o humanismo, estudou o humanismo, então você linkou o que você viu de humanismo com o que eu falei de Rogers, que ele é humanista.
Então, vai acontecer de forma bem... Então, falar de forma bem simples, tá, gente? Vai haver essa associação do conhecimento prévio do aluno. Não vai mudar a estrutura. Não muda a estrutura cognitiva, que vai assimilar. Assimilou, encaixou. A acomodação é quando você não viu nada de humanismo, nunca ouviu falar de nada, e nem de Rogers, nem de Vallon, e nem de nada, e aí você, a sua estrutura cognitiva vai buscar formas ali de encaixar esse novo conhecimento, e aí vai acontecer um processo de mudança de estrutura. Por que que vai mudar a estrutura? Vai mudar a estrutura, essa é a principal diferença, tá? Estou pontuando aquilo que é mais intrínseco. A assimilação não muda a estrutura. A acomodação, ela muda a estrutura, porque vai ter que criar esquemas para aquele conhecimento ficar na sua cabeça. Senão vai tudo igual água, vai embora. Aí disseram, quero que essa aula acabe. Ah, que bom que tá gostando, né? Ó, Karine, perfeito, Karine. Assimilou, acomodou, adaptou, equilibrou. Exatamente. E aí, por quê? Assimilação e acomodação são processos diferentes, mas eles são posso dizer, eles se relacionam. Eles são processos diferentes, mas são interdependentes. Dependem um do outro. Então, é como eu falou, você vai assimilar o conteúdo de alguma forma, vai procurar uma forma na sua mente ali de linkar com alguma coisa que você sabe, porque o ser humano não é vazio, tem conhecimento. Vai assimilar, vai acomodar. Quando o conhecimento ele é acomodado, acontece o processo da adaptação. Tá? Então, vai assimilar, vai acomodar e vai adaptar, como ela bem falou. Opa, apertei o botão errado aqui. Peraí. Pronto. E todo esse processo é o que Piaget chama de equilibração majorante. Beleza? Para poder fazer o quê? Você voltar ao seu equilíbrio, meu querido. Porque toda vez que você entra em contato com o conhecimento, você entra em processo de desequilíbrio. Quando é algo que você não sabe tanto, não sabe ainda, né? Não aprendeu ainda. Você entra em desequilíbrio e nossa estrutura cognitiva vai buscar esse equilíbrio, porque ela tá eufórica. Eu não aguento mais, não dá um nó. Você vai ler um livro diferente e você nunca é de um assunto novo, você começa a ler, cara, o que tá falando, gente? Tá em outra língua. Mas tá lá, seu cognitivo se esforçando. Eu vou aprender esse troço, para até chegar no equilíbrio. Tá bom? Obrigada, Flávia. Tá dando para ouvir ela? Karine pareceu até a música, ó. Assimilou, acomodou, adaptou, equilibração majorante. Nossa, fiz igual um hit de carnaval, misericórdia. Fazer um funk. Assimilou, acomodou, adaptou, equilibração majorante. Parece até musiquinha de supermercado, né? Chega, vamos parar comigo, vamos focar aqui. Entregando o ouro, é o ouro. Ó. Tô tentando resumir poucas palavras aqui. Vamos lá, 8. Caminhando para o final já. A ação da escola não deve se restringir ao ensino, mas se dedicar à pessoa inteira e converter-se em instrumento para seu desenvolvimento. Ele vai falar muito, Vallon. Ouro da Bahia, hein, Leonardo? É o Johnny. MC Sara. MC é você. Cadê o Mano Fro? Ai, vamos lá. Ah, eu não engasguei aqui. Foi arroto não, tá? Engasguei aqui com a minha língua. Depois vocês vão lá no meu Instagram e procura lá o vídeo meu com o Johnny. A Marilene e o Mano Fro. Depois vai lá, hein? Equilibrou top, é ouro, é ouro. Vamos lá, lembrando. Vamos. Deixa eu beber uma água aqui para voltar ao foco. Verdade, Johnny, fica na cabeça. A ação da escola não deve se restringir, mas se dedicar à pessoa inteira e converter esse instrumento para o seu desenvolvimento. Lembrando que o humanismo vai focar na pessoa inteira. E Vallon vai focar nisso também, porque é o teor da teoria dele. Então, para Vallon, todos os âmbitos educativos devem integrar as dimensões. Quais dimensões? Quais dimensões? Olha só. Psíquica. Não é o psíquico. Eu ia falar o quê? Cognitivo, afetivo, motor. O movimento, mas da emoção e a mente também, né? Então, olha só. Não é psicoemocional socializadora, política social cidadã, não vai
fazer isso. Motora solidária inventou, cognoscente inventou. Interpessoal, afetiva transformadora, cognitiva, afetiva e motora. O ouro tá aqui, ó. 8, letra E, tá? Obrigada, Simone. Letra E. Vamos lá, 9. Agora sim, as questões que eu tava querendo. Que era a letra A, número 9 e número 10. Que eu gostei bastante, porque vai focar muito no que a gente falou. Analise os pressupostos dados a seguir e relacione-os adequadamente com suas respectivas teorias, sendo inatista, ambientalista e interacionista. Considere que algum número poderá se repetir, tá? Vamos lá. Considera importante somente os fatores genéticos e biológicos. Somente, delimitou. Exclusividade para o genético e biológico. A gente já sabe que inatista, precisa nem ler o resto. Mas vamos ler mesmo assim, que é conhecimento. Pois cada ser humano já traz consigo características básicas definidas desde o nascimento, só precisando que essas características sejam desenvolvidas ao longo do tempo com a maturação. Então aqui, ó, é A1, somente genético e biológico, inatismo. Próximo aqui. Nessa teoria, o mais importante são os fatores exógenos, ou seja, aquilo que é externo, aquilo que está fora do indivíduo. A criança nasce sem características psicológicas. Então, quer dizer, é 8 ou 80. Ou é puramente biológico, ou é puramente exógeno, externo, tá? Foca nisso, o ambientalismo é exógeno, externo. Então, já dei a resposta, ambientalismo, né? A2. Seria como uma massa ser modelada, estimulada e corrigida pelo meio que vive. Valorizam a experiência e acreditam que através dela a criança aprende a olhar a situação em diferentes perspectivas. É através da relação com outras pessoas mais experientes que a criança vai construindo suas características, ou seja, sua maneira de pensar, agir e sua visão, E sua maneira de pensar, sentar e agir e sua visão de mundo. Então, quem vai falar muito da experiência também, e essa relação com outras pessoas mais experientes, construindo suas características, mas não está trazendo exclusividade, está falando que valoriza a experiência, não está falando que é somente um meio externo, por exemplo. Então, aqui é o interacionismo, vai trazer essa interação, essa relação com outras pessoas, tá? Próximo aqui. O papel da escola nessa teoria é estimular a criança com novas aprendizagens. Educar alguém seria moldar seu comportamento. Comportamentalismo, falando de ambientalismo, né? Seu caráter, seu conhecimento dado à criança, tudo aquilo que ela não tem. A educação é centrada no professor, que como adulto é visto como o dono da verdade, devendo ensinar e estimular as crianças. Aqui, ó, é ambientalismo. Lembra? O ambientalismo dialoga com comportamentalismo. Então, aqui, ó, o comportamentalismo, behaviorismo de Skinner, que inspira o quê? Pedagogia tecnicista. Então, aqui trouxe todas as características da pedagogia tecnicista, tá? E, por fim, aqui, gabarito, né? Então, ó, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Gabarito tá bem. A gente já matava essa questão sabendo que a primeira era inatista, tá? Então, vocês têm que ter atenção a isso. Se você bate o olho e vê que a primeira alternativa, com certeza, igual aqui, com certeza é natismo, você tem plena certeza, já marca o gabarito aqui, cara. E bora para a próxima questão, porque você tem que economizar tempo contar na sua prova, beleza? E a última questão aqui, no livro Teorias de Aprendizagem, de autoria do professor Marco Antônio Moreira, recomendo super para vocês esse livro, sempre recomendo, ele é maravilhoso. Tava bem aqui. É esse livro. É caro, tá? Uns 120, mais ou menos. É 140, mas às vezes você consegue comprar por 120, é muito caro. Mas ele é muito bom para quem gosta, né? Para quem gosta de livro, fica aí a indicação. Trabalha todas as teorias aqui. Menos Valon, não sei por que ele não traz Valon. Aí Valon fica para você ver em outro livro. Mas traz, e a leitura é muito didática, tá? Vamos lá. Encontram-se 3 pressupostos filosóficos para a aprendizagem: comportamentalista, que é o behaviorismo, o humanista e a cognitivista, também é chamada de construtivista, tá? Associe os principais enfoques teóricos à aprendizagem, ao ensino, às suas respectivas concepções e alguns pontos básicos. Então, vamos lá. Comportamentalismo, 1, 2, cognitivismo, 3, humanismo. Vamos ver aqui. Estímulo, resposta, condicionamento, reforço. Quem é que fala isso? Comportamentalismo. Facílimo, 1. Pensamentos, sentimentos e ações apresentam-se de formas associadas é o humanismo. Te viu isso aqui lá atrás. O conhecimento é construído
Cognitivismo. Vem do construtivismo, né? O ensino centrado no aluno e no crescimento pessoal. Quem vai falar sobre isso é o humanismo. Que vai vir das ideias de Rogers, que vai falar isso. O ensino centrado no aluno, tanto é que a teoria dele é a teoria da aprendizagem significante, mas também é chamada de teoria da educação centrada na pessoa, educação centrada no aluno. Então, falou de ser centrado no aluno, crescimento pessoal, tá falando de Rogers, humanismo, tá? Tem gente que pode confundir, né? Porque o construtivismo vai colocar muito o aluno é o centro do processo. Só que está falando do crescimento pessoal. Quem vai focar muito nisso, no crescimento pessoal, na autorrealização e tudo, é o humanismo. O comportamento é controlado por suas consequências. Comportamento, controle, consequências, comportamentalismo. Esquema, signo, modelo mental, construto pessoal é cognitivismo, né? São termos que são abordados pelos teóricos do cognitivismo. Então, é 2. Então, vamos lá. Aqui, corta A. 3. Cortou a E. 2. Cortou a C. Cadê? 2. Depois é 3. Então, aqui é a letra B. Depois 1 e 2. Gabarito, letra B. Aqui em cima do slide, gente, no cantinho tem o meu Instagram, @profsarafilpo. Manda no chat quantas questões vocês acertaram, tá, gente? Manda aí no chat aí pra gente. Gabarito, eu vou falar aqui, ó. Letra número 1, letra C, número 2, A, 3B, 4E, 5C, 6B, 7D, 8E, 9B, 10B. Tá? Depois vocês botam aí no chat. Gostaram da aula? Gostaram da aula? Manda aí no chat aí para a transmissão, para a partilha. Manda no chat aí, ó, 9 de 10. Obrigada, Dani. Obrigada, Ais. Obrigada pelo carinho. Fica a dica aí, gente. Vem no meu canal do YouTube, tá botar no Google. Ó, uma forma bem fácil de me encontrar nas redes sociais é jogar no Google lá, professora Sara Filpo. Vocês vão achar meu Instagram, vocês vão achar meu YouTube, vocês vão achar minhas redes sociais, tá bom? Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Vou lá dar a mamar agora para Elisa. E espero que vocês vão bem tranquilos para a prova, vão com conteúdo bem fresquinho, com tranquilidade, tá? Mais importante. Então, quem tem a sua fé, faça sua oração antes de ir, faça oração antes da prova, tá? Quem tem a sua fé, faz todo aquele processo antes de fazer a prova. Bebe uma água, descansa, porque eu falei, é importante descanso. Depois do aulão de hoje, vai dormir, vai descansar, porque isso é muito importante para você ir bem na sua prova, sabe? Se você for com ansiedade, se você for ansioso, se você for com medo, isso tudo pode influenciar. Eu sei que o medo ele é muito natural, a ansiedade é muito natural também. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu tremo, eu fico nervosa, mas respira fundo. Conta até 10. Para muitas pessoas é a prova da vida. Então, eu espero que você tenha estudado de verdade antes dessa prova, tenha investido nisso para você conseguir um bom resultado. Se o resultado não for bem, não for bom, a gente precisa falar sobre isso, tá? A gente quer falar muito da aprovação, mas a reprovação também acontece. Mas, se você for mal na prova, não pare de estudar, tá? Então, ao acontecer, se você for mal na prova, não pare de estudar. Eu falo muito isso. O principal erro é você ir mal na prova, você não conseguir classificação e depois você, para de estudar. E todo o tempo investido nos estudos que você investiu, você vai se perder, porque a gente não pode confiar na nossa memória. A gente esquece que a gente comeu ontem. Esquece que se a gente não anota para fazer alguma coisa, a gente pode esquecer. Então, o conhecimento também é assim, a gente precisa sempre estar rememorando, então não desista, sabe? Tem aquele ditado bem clichê, estudar até passar, aquela frase bem clichê, né? Estudar até passar, mas é uma verdade, é estudar até passar. Se é o que você realmente quer, você quer sair desse contrato temporário, ou do dia correndo atrás do contrato, todo ano correndo atrás do contrato temporário, quer sair dessa escola particular, ou você já é efetivo, quer efetivar em outro horário, não sei se a carga horária é de 25 horas, que agora a tendência é ser 40, 44 horas, né, ser integral. Se você realmente quer isso, é o que você realmente quer, então continue investindo, continue lutando, porque um dia a vitória ela vem, tá? Um dia ela vem. Tá bom?
Podemos até errar, mas ficaremos entre duas sempre. Então, assim, é complicado. Esse negócio de ficar entre duas alternativas. Vai naquela que você tem certeza, cara. Esse é o problema, né? A gente vai naquilo que está de acordo com aquilo que você estudou, tá? E fique em paz. Continue a nadar. Exatamente, Tiene. Venha para a comunidade. Ariane, venha para a comunidade. E é isso. Já estou seguindo a professora Sara, também a professora Davi. Dias desses assisti uma aula maravilhosa. Luciana, obrigada. Feliz que você gostou. E é isso. Galera da mais aprovação, a aula terminou. Tia Lu, desistir jamais, jamais. Tudo no tempo de Deus. Exatamente. Uma pena que tiver com você. Mas se você conquistar uma vaga, você vai querer estudar para outra vaga. Você vai estudar comigo também. Amém, gente. Amém. 856 por vaga. Mas uma coisa que eu sempre falo. Falam muito um beijo em Vitória do Espírito Santo. Capixaba tá aqui também, é isso? Uma coisa que eu falo com os meus alunos é que a concorrência ela não é tão grande quando você estuda de verdade. Porque muita gente faz a inscrição, não vai fazer a prova. Muita gente vai fazer a prova na brincadeira, achando que só o que estudou na faculdade vai ajudar ela. Tem os casos de gente que passa em estudar, os casos milagrosos. Mas você vai contar com a sorte, porque isso é sorte, é exceção à regra. Você quer contar com a certeza de que você fez o seu trabalho, sabe? A consciência limpa de que eu fiz o que eu podia fazer. Eu estudei do jeito que eu vi que era o correto, né? Então, não conte com a sorte. Então, a concorrência não é tão grande assim. Você vê no aulão, quantas pessoas estão aqui? Quantos se inscreveram ao total? A concorrência não é tão grande assim. Oi, Sara. Aqui é Elis. Consegui habilitar meu vídeo. Ai, meu Deus. Muito obrigada, viu, Sara, pela sua participação. Obrigada aí, pessoal. É a aula maravilhosa, hein, Sara? Amanhã não tem desculpa para a galera não gabaritar.